contratempo, ele está lá na página 42 do MTS. O que é contratempo? São notas executadas em tempo ou parte fraca do tempo, ficando os tempos fortes ou partes fortes dos tempos preenchidos por pausa. Então, as notas, que é o que vai sair som, vai estar no tempo ou na parte fraca. E os tempos fortes ou as partes fortes vai ser silêncio, vai ser pausa. Precisa saber colocar a contagem dos tempos para encontrar o contratempo. Então, se eu for escrever os tempos aqui, ó, a pausa que começou, tá tudo o tempo inteiro aqui. Um tempo para cada figura. Pausa da semínima, primeiro tempo, a semínima no segundo, a outra pausa no terceiro e essa no quarto tempo. Aqui tá na parte do tempo, a parte é quando tá na subdivisão, ó, dividir o tempo em duas partes, meio tempo aqui, meio tempo aqui. Essa pausa da cocheia vale meio tempo, então ela vai ficar com meio tempo aqui, a primeira parte do tempo. E a colcheia tá no E, que é a segunda parte do tempo. Então, isso que é a diferença de tempo e parte. Tempo é quando tá inteiro, parte é quando pega na subdivisão. Aqui também tá na subdivisão, ó. No caso aqui eu já usei um E, então aqui vai ser 2E. E aqui ficou o 3E e o 4E. Agora eu vou encontrar os contratempos. Tá falando que o tempo forte, a parte forte, é preenchido por pausa. Então, onde que tá o contratempo aqui, ó? Aqui é tempo forte, aí também tem que saber a acentuação métrica. Lá no terceiro módulo do MTS. No quaternário, a acentuação métrica é: o primeiro tempo é forte, o segundo é fraco, o terceiro é meio forte e o quarto é fraco. Então, aqui eu tenho tempo forte, eu vou escrever aqui em cima. Forte, fraco, meio forte, fraco. Aqui tá no primeiro tempo, lá, tempo forte, e aqui tá no meio forte. Então, isso aqui, esses dois são contratempos. Aqui também tá na primeira parte do tempo, no 1. Quando é parte, fica forte e fraco, forte e fraco. Todos os números ficam sendo a parte forte e o E fica sendo a parte fraca. Quando acontece a parte fraca, quando eu pego parte, eu tenho que pensar na subdivisão. Então, é diferente a acentuação métrica. Nas partes do tempo, a acentuação métrica vai ficar a primeira parte forte e a segunda parte fraca. Então, os números vão ficar com a parte forte. Aqui, ó, parte forte, que é o que pegou aqui embaixo. Então, isso aqui é o exemplo do contratempo. Agora, vamos analisar aqui onde nós vamos encontrar contratempo nesse exemplo que eu deixei aqui. Vou escrever os tempos, 1, 2, agora o compasso é ternário. A semínima continua valendo um tempo. Aqui tá na subdivisão, ó, porque começou com meio tempo, então eu vou pensar em partes. 1E, 2E, 3E. Aqui, 1E, 2E, 3. Contratempo, a pausa tem que estar no tempo forte ou na parte forte, quer dizer, na parte nos números, quando está na subdivisão. 1, 2, 3. A pausa está no terceiro tempo. No compasso ternário, a acentuação métrica é forte, fraco, fraco. Então, não é contratempo isso daqui, porque a pausa está no tempo fraco. Para ser contratempo, a pausa tem que estar no tempo forte. Aqui, forte, fraco, fraco. A pausa está no primeiro tempo, que é forte, então isso aqui é um contratempo. Aqui, parte de tempo, então vai ficar forte, fraco, fraco. E aqui, o terceiro tempo vai ser fraco. Mas vamos onde tem pausa, ó. O contratempo tem que ser na parte forte ou no tempo forte. Aqui, a pausa, tá? Tem que estar no tempo forte ou na parte forte. Aqui a pausa está no E, está na parte fraca, aqui em cima, então não é contratempo. Aqui a pausa também está no E, não é contratempo. Agora aqui, ó, está na subdivisão. O 1 é a parte forte e o E é a parte fraca. Então, a pausa está na parte forte, então isso daqui é contratempo. Vou dar um exemplo aqui das notas tocadas no contratempo. Então, eu tenho aqui a pausa no tempo forte e a nota ficou no tempo fraco. Então, isso daqui, ó, essa pausa no tempo forte, onde eu deveria ter um som, tem um silêncio.
Então provocou o contratempo, a nota foi pro tempo fraco. Então eu vou colocar aqui o metrônomo e vou tocar as notinhas no tempo fraco. Observa, ó. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 3, 4. Então, quando eu toco aqui no E, o 1 é a parte forte e o E é a parte fraca. Então, as notas foram tocadas no contratempo, no E, na parte fraca. E o 1, o 2, o 3, o 4, que são as partes fortes, ficaram o silêncio. Agora eu vou fazer com o acorde, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, e. Vou fazer de novo esse aqui, que esse aqui fica mais nítido. Vocês vão entender que o metrônomo, o barulhinho aqui, tá na parte forte. Ele apita depois que a notinha entra. A nota não entra junto com o metrônomo, ela entra depois, ó. 2, 3, 4. Entendeu? Agora que eu vou dar exemplo de notinhas que não tá no contratempo. Vocês vão observar que quando eu tocar as notas, ela vai estar com o pulso do metrônomo. Ó, 2, 3, 4. Viu a diferença desse, ó? Esse a nota pulsa depois, na parte fraca, ó. Fazer mais uma vez, só essa parte aqui que tem o contratempo, aqui tá nos tempos, aqui tá nas partes de tempo. 1, 2, 3, 4.